E se a idade que está na nossa identidade não contasse a história toda? Pois é, um estudo científico recente está revelando uma maneira completamente nova de olhar para o envelhecimento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples. Será que todos os órgãos de uma pessoa têm exatamente a mesma idade que ela? A resposta, olha, pode surpreender. Pensa só nisso. A certidão de nascimento de alguém diz uma coisa, mas a biologia dos órgãos dessa pessoa pode estar contando uma história bem diferente. Essa é a ideia central que a gente vai desvendar. Então, vamos começar pelo básico. Essa ideia da idade oculta dos órgãos. O conceito é que eles podem sim envelhecer em ritmos diferentes um dos outros. Mas aqui, como os cientistas chegaram a essa conclusão? A resposta está numa inovação incrível que agora permite medir essa tal diferença de idade. O termo-chave aqui é esse: diferença de idade do órgão. Basicamente, é a distância entre a idade que um órgão acha que tem, com base em marcadores no sangue, e a idade cronológica da pessoa, aquela do RG. E o mais impressionante é como isso é feito. Com uma simples amostra de sangue, os pesquisadores conseguem analisar milhares de proteínas e, a partir daí, calcular a idade biológica de 9 órgãos diferentes, como coração, cérebro e pulmões. Incrível, né? E a base para essas descobertas não é pouca coisa não. É um estudo gigante e super respeitado, o Whitehall-2. Eles acompanharam mais de 6.000 pessoas por 2 décadas. Isso dá uma credibilidade imensa para os resultados. Agora, a gente chega na parte mais intrigante. A pesquisa basicamente desafia uma crença muito antiga na medicina. Vamos dar uma olhada no que estão chamando de mito da especificidade dos órgãos. Primeiro, o estudo achou uma ligação direta entre órgãos que envelhecem mais rápido e um risco maior de desenvolver, olha só, 30 doenças diferentes. É um número bem expressivo. E isso leva a gente para a pergunta central. O envelhecimento de um órgão específico, tipo o pulmão, afeta só aquele órgão? A lógica diria que sim, né? Mas a ciência veio para mostrar que a história é um pouco mais complexa. E a resposta que os dados trouxeram é de cair o queixo. Este gráfico, que veio direto do estudo, mostra essa ligação. E o que os pesquisadores descobriram é que, para a maioria das doenças, a resposta para a nossa pergunta é um sonoro não. Aquela ideia de que um órgão doente só causa problema nele mesmo parece ser, em grande parte, um mito. Esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro. Das 30 doenças que eles ligaram ao envelhecimento dos órgãos, só 6, apenas 6, mostraram uma ligação exclusiva com o seu órgão de origem. As outras 24 estavam ligadas ao envelhecimento de vários órgãos ao mesmo tempo, ou até de órgãos que a gente nem imaginava. Para deixar bem concreto, claro, o estudo confirmou o que a gente já esperava, como um coração mais velho aumentando o risco de insuficiência cardíaca. Mas ele também revelou umas conexões totalmente inesperadas, tipo um sistema imunológico envelhecido sendo um forte fator de risco para demência. Faz sentido? Então, se o foco não é mais o órgão individual, qual é a grande mensagem aqui? A resposta é que o corpo emite um alerta para o sistema inteiro. A própria publicação do estudo resume isso perfeitamente. O corpo não é uma coleção de peças independentes, é um sistema integrado. O que acontece numa parte reverbera pelo corpo todo. E este aqui é talvez o dado mais poderoso de todos. O gráfico compara duas situações. A linha azul aqui embaixo mostra o risco de doença no mesmo órgão. A linha vermelha lá em cima mostra o risco de doenças em múltiplos órgãos. O ponto principal é que a linha vermelha está sempre mais alta. Ou seja, um órgão velho é um sinal de alerta para o corpo inteiro. Então, o ponto crucial é esse. O envelhecimento acelerado de um único órgão tem que ser visto como um sinal de alerta para o corpo todo. Não é só o órgão, é o sistema. Certo, tudo isso é fascinante. Mas e daí? O que isso significa para o futuro? Bom, as implicações práticas dessa nova ciência são simplesmente enormes. O potencial aqui é imenso. Imagina uma pessoa fazendo um exame de sangue aos 40 anos e descobrindo que seu rim está envelhecendo mais rápido. Isso dá a ela e ao seu médico décadas para intervir. A medicina poderia se tornar de fato preventiva, desenvolvendo terapias para, quem sabe, rejuvenescer órgãos antes que a doença se instale. Isso deixa a gente com uma última reflexão. A capacidade de medir o envelhecimento dos nossos órgãos abre uma porta incrível. A grande questão que essa pesquisa coloca na mesa é: se agora a gente consegue observar esse processo quase em tempo real, será que o próximo passo vai ser aprender a controlá-lo?